Oi, eu me chamo Pedro Reimão. Vocês estão no podcast do INML. Aqui a gente vai conversar sobre análises clínicas, carreira, desenvolvimento e todo o caminho que a gente fez desde o início da nossa caminhada como profissional, eu e a minha convidada Aline, até onde a gente chegou agora. Pessoal, esse podcast ele é patrocinado pelo Instituto Nacional de Medicina Laboratorial. Eu profundamente espero que vocês aproveitem, porque a minha convidada é uma pessoa especial. E Aline, me conta quem é você? Olá, Pedro. Olá, pessoal. Então, eu sou a Aline Cristina Grando e atualmente eu sou coordenadora acadêmica aqui do NML. Aline, me conta o seguinte, eu sei que você se formou como biomédica e você teve uma carreira basicamente de sucesso. Me conta como é que você começou lá, pequenininha, criança, na verdade é isso, já era de criança a vontade de ser biomédica e seguir essa carreira? A vontade desde criança era ir para a área da saúde, né? Entendi. Então, era a área da saúde, não sabia muito bem o que. O que que eu sabia? Que eu não queria ser médica, porque eu não queria atender paciente diretamente. E eu não queria ser bióloga, porque eu não gostava muito de planta e bicho para estudar filos e famílias e aquela parte toda. E eu não gostava de química para ser farmacêutica. Então eu estava naquele limbo. O que eu faço? Eu acho que a gente está exatamente na diferença aí, porque eu, gente, gostava de química. Então eu acabei não indo para biomedicina e indo para farmácia. Mas vai me contando mais, vai me contando. Enfim, então eu estava. Eu quero área da saúde, não quero medicina por isso, não quero biologia por aquilo. Enfermagem era algo que eu realmente não havia pensado. Até que então, nos anos 2000, a gente não tinha internet como hoje, né, Pedro? Eu moro no Rio Grande do Sul e lá nós temos um jornal que no primeiro dia de janeiro de todo ano tinha o Caderno das Profissões. Que você Nossa. comprava o exemplar. Eu, nessa época, já tinha meus 15 anos, estava na hora de decidir para que lugar que eu ia dar minha vida profissionalmente, estava no ensino médio. Meus pais compraram aquele jornal com aquele encarte das profissões e eu vou começar a ler isso aqui. E lá eu vi a tal da biomedicina. E eu fui ler, era um parágrafo, umas 5 ou 6 linhas sobre o curso. Gostei. Ora, estuda genética, estuda vida, trabalha em laboratório, pesquisa. É isso que eu quero. Vou descobrir a cura do câncer. Aquela, né, Aquele, aquela aquele vontade, amor aquele pela área de amor pela saúde. área da saúde. Vou fazer uma coisa importante, vou me dedicar, vou estudar. E comecei a procurar a biomedicina. O que que eu descobri? Só tinha o que eu gostava. Eu estudava célula, eu estudava vida, eu estudava genética, e eu tinha lá as 30 habilitações possíveis, que sempre teve bastante habilitação para biomedicina. E eu entrei na biomedicina, então, pensando em ir para pesquisa. Que eu queria ser uma pesquisadora, eu queria ser cientista e eu queria pesquisa. E aí, então, eu fui conhecer a universidade onde tinha o curso, fui conversar, e eu comecei a ir atrás de material, a internet discada daquela época, mas a gente foi atrás, eu fui atrás. Naquela época não tinha tanto lugar com biomedicina no país, era Rio, Paraná, uma no Rio Grande do Sul. E então eu já decidi, vou ser biomédica, vou estudar isso aqui. Fui, fiz vestibular, entrei na faculdade. Lá no meio da graduação, consegui um estágio, iniciação científica no Hospital de Clínicas, lá de Porto Alegre. Então estava dando certo a ideia de ir para pesquisa. Estava na Que legal. hematologia, né? Que Trabalhar maravilha. com célula-tronco, trabalhar com parte de PCR real-time, que estava chegando no Brasil, a Tecnologia de tecnologia. ponta da época. Isso. Aí, então, eu fazia iniciação científica, eu era bolsista de uma professora minha que fazia doutorado, com LMC, né? Uhum. Com a doença residual mínima pela PCR. E na época estava chegando medicação nova. Então, o doutorado dela era basicamente isso. Fui para pesquisa, adivinha? Não gostei. É mesmo? É mesmo. Eu achei aquilo tudo muito enrolado, tudo muito demorado, consegue financiamento para cá, relatório para lá, que também não era tão simples, né? A gente tinha que mandar pelo correio as solicitações na Ah, época. verdade. Verdade. Então, poxa vida, não gostei. E agora? O que que eu vou fazer da vida? Já estava do meio para o final do curso? Para onde eu vou? Vou precisar abrir as minhas fronteiras. Largar a faculdade não era uma opção e começar tudo de novo. O que que eu faço? Tá, onde tem mais mercado de trabalho para o biomédico? Análises clínicas. Deixa eu ver o que que eu gosto aqui dentro. Ah, gostei da hemato. Vamos para essa área. Fui lá, comecei a estudar hemato, comecei a estudar exame de laboratório, aí já entrei no estágio da faculdade, fiz o meu TCC em hematologia,
com a LMC, publiquei um artigo. Nossa! Então, da minha turma, eu fui a única que publiquei um artigo do meu TCC. E foi muito legal, porque quando eu apresentei o TCC, eu tinha o aceite da revista. Foi o meu último slide. Nossa, isso é legal. Então, eu fui, assim, muito tranquilo apresentar, porque eu tinha o aceite. Sim. E eu fiquei com 9.9. Até hoje eu não sei de onde tiraram 0,1 daquele pra 10. dar um glamour à situação. Até hoje eu me pergunto por que tiraram 0,1. Mas, enfim. E aí foi muito legal, porque... Turma grande, né? Éramos em 44 alunos na minha turma de formatura. E quando a gente estava ali perto da formatura, ligaram para a universidade pedindo indicação de pessoas para uma vaga. E eu fui indicada. Então, eu saí trabalhando. Eu me formei numa sexta-feira e na segunda-feira eu comecei a trabalhar assinando laudo, porque eu já tinha feito até o treinamento no laboratório. Entendi. Era um plantão num hospital. Plantão noturno, né? Então, noite sim, noite não. Fazia lá minhas 14 noites mesmo. A gente tinha domingo ou sábado, dia, enfim, feriado. Fiquei lá durante 10 meses. A noite, pra mim, foi muito difícil. Eu tenho sono. Isso é engraçado porque eu acabei indo, minha história é bem diferente, mas eu acabei indo pro plantão também. E é interessante que depois que eu entrei pro plantão noturno, eu nunca mais saí, foi só para tampar umas férias. E aí, quando eu vi, eu estou plantonista noturno há uns 10 anos, gente, por aí. E aí, o que acontece? Eu gosto mais. Eu sou uma pessoa noturna, eu prefiro acordar tarde e dormir tarde. Mas assim, é uma realidade. Mas continua que daqui a pouco eu conto. Enfim, e pra mim foi muito, muito, muito difícil o plantão. Entendi. Porque eu tinha sono, eu ficava cansada. Era um plantão que a gente não tinha muito tempo lá pra dormir. Né? Nós tínhamos uma máquina de mato diferencial 3 partes, 40 hemogramas noite. A gente tinha alguém que coletava e cadastrava. E a gente fazia toda a parte técnica sozinhos. Aprendi muito. Eu acho que eu terminei de me formar ali. Os primeiros 2 meses, né? Eu ia com os meus polígrafos da faculdade, resumo de estágio, pra poder consultar. Precisei sim ligar pra colega no meio da noite. Porque... não sabia o que fazer, enfim, para onde eu corro, o que eu faço. Não tinha WhatsApp, era ligação mesmo. Então a gente ligava. Então a gente já achava combinado. Hoje eu tô de plantão, qualquer coisa você me atende. Sim. E depois eu fiz isso com amigas minhas que se formaram. Sim. Enfim, quando eu vi que a noite para mim era muito pesado, eu tinha ali meus 23 anos, comecei a procurar rotina, né, ambulatório. E aí eu consegui um emprego na minha cidade mesmo, num laboratório que eu fiquei 6 anos, e eu entrei para fazer bioquímica. Estava lá 6 meses, a pessoa da Imuno saiu. E eu não gostava muito de Imuno naquela época. A pessoa da Imuno saiu e a dona me fez a proposta. Olha, eu te passo de 6 para 8 horas, assume bioquímica e Imuno. E eu, tá bom, né? Início de carreira, a gente vai. É uma proposta boa. Uma proposta boa. E aí eu me descobri na Imuno. Eu encontrei a minha paixão de análises clínicas, que é a imunologia. Que maravilha. E aí eu fui estudar, eu fui aprender, fui estudar protocolo. Eu me descobri na Imuno e fiquei nesse laboratório. E eu sempre pensava, eu vou me aposentar aqui, porque eu gosto disso aqui, eu adoro isso aqui. Então eu fiquei lá por muito tempo, era uma equipe muito boa, tinha gente mais velha que eu aprendi também, bastante com o pessoal. E aí eu era responsável por fazer compras do meu setor. E aí eu descobri que se eu fizesse pedido por mês, eu não precisava pagar frete. Então, eu vou até te cortar, que eu vou precisar te fazer uma pergunta. Eu estou ouvindo toda essa história em vários pontos, ela é extremamente parecida com a minha. E eu preciso te fazer uma pergunta de uma coisa que eu penso da minha história. Eu vejo que você foi a peça ativa da Sim. sua própria história. Você acha que atualmente as pessoas, e aí eu incluo os jovens, eles estão terceirizando a responsabilidade de correr atrás do próprio sonho? Alguns sim. Eu sinto exatamente isso. Eu vejo que está mais simples dizer o seguinte: as análises clínicas estão difíceis, tal área não me aceita. Ou, por exemplo, eu vi durante a sua história que você me contou que você já saiu laudando. Sim. Só que talvez as pessoas não tenham prestado atenção que você teve toda uma história anterior Sim. à formação. Eu também fiz estágio 2 anos antes de me formar e saí também plantonista já farmacêutico. Então, assim, eu vejo que o pessoal quer
Durmo hoje, acordo, faço uma graduação, pronto, cheguei ao mercado de trabalho. E assim, é uma verdade que nós, professores, temos um extremo carinho em passar para as pessoas, para os nossos alunos, o que a gente acha e conclui que é o de maior impacto. Mas a realidade do dia a dia não é embarcada em 4, 5 anos de Não, graduação. não. Pode falar. E você começa muito antes, você começa lá no primeiro dia de aula. Né? Eu também fui monitora durante a faculdade, durante 2 anos eu também. de bioquímica e ureanálise. E aí, depois que eu saí da bancada, então eu cheguei na graduação, eu fiquei 10 anos como professora. E você vê, no início do curso, o aluno que é diferenciado. E você começa a prestar atenção naquele aluno desde o início. Sim. Então, é aquele aluno que participa, é o aluno que pergunta, é o aluno que demonstra interesse. E quando nos recorrem na faculdade, perguntando de indicação de alguém, você geralmente já tem aqueles 2 ou 3 que você sabe que tem o perfil para aquele local. Então, a nossa carreira começa na graduação, com o trabalho em grupo. E às vezes as pessoas têm o mau hábito de visualizar o seguinte: eu não sou maravilhoso nisso, eu não vou arrumar emprego nisso. Eu gosto muito de contar o seguinte: eu não só não sabia hematologia, como eu odiava hematologia. Das bancadas na verdade, assim, análises clínicas não estavam no meu hall de estudo. Eu queria ter ido para a indústria, fui para a indústria, é divertido, mas as pessoas, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: os grandes profissionais, as pessoas que estão na nossa memória, são as pessoas que a gente viu se dedicar. Não exatamente a primeiro momento as pessoas mais competentes. Porque eu gosto muito de dizer que a preguiça é a morte de qualquer talento. Então, assim, eu pego aquele aluno que chega para mim e fala: Pedro, eu não sei nada de hemato. Tá bom. 2 meses depois: Pedro, eu já aprendi 20% contra alguém. Não, eu sei, tô na hematologia há 10 anos e tal. Tá, e o que você aprendeu de novidade? Nada. Não, então, pera, tem alguma coisa de errado nisso. Eu venho sentindo isso. E eu vejo que as pessoas precisam gastar esse tempo com essa dedicação, e elas precisam entender o seguinte: a gente está olhando o tempo inteiro. Não adianta, a gente está aqui conversando, a gente está contando a nossa história, a gente está dividindo com as pessoas, só que isso aconteceu na faculdade, isso aconteceu na pós-graduação. Outra coisa que você falou que é bastante importante: formar laços profissionais desde a faculdade. Montar aquele grupinho de pessoas que você tenha a confiança de conversar, tirar uma dúvida. Inclusive, eu quero te perguntar, o quanto isso foi importante numa era. É muito importante falar isso, que talvez seja muito estranho para a nova geração. Numa era que ChatGPT não era imaginado. Não é que não existia, ninguém imaginava uma plataforma de inteligência artificial. Então assim, você precisava ir atrás do conhecimento. E talvez isso tenha feito com que a gente aprendesse a ser mais ativo e não esperar a perfeição. Eu quero a vaga perfeita. Sim. Eu quero aquela vaga perto de casa, com um salário alto, onde eu trabalho de segunda a sexta. Eu acho que como a gente tinha que buscar mais as coisas, por exemplo, trabalho. Eu tinha um KD, um Google no máximo. A gente precisava ir para a biblioteca, pegar o livro, buscar o artigo. Barça era na escola, né, Pedro? Na faculdade assim, a gente já estava um pouquinho... Eu acho que essa nova a gente não é tão velho, né, Pedro? Assim, lá em casa tinha uma coletânea da Barça, tinha, né? Sim, meus pais também tinham a coletânea da Barça. Então, eu acho que você precisa agarrar as oportunidades, desde sempre. Não fique esperando a vaga perfeita, a busca perfeita, porque às vezes a vida te leva por caminhos que você nem imagina. Olha você na hemato. Né? Eu na imuno. Eu falo que eu acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais passeou pelas áreas da farmácia. Em um outro momento a gente conversa isso, mas eu acho que eu passei por umas 6 áreas. Então isso é importante, estar aberto a essa situação. Então assim, é muito importante, porque assim, me formei, o que eu faço agora? A sua carreira já começou, só você não se deu conta disso. Hoje eu tenho, Pedro, a gente na minha equipe, dentro do INML, que foi minha aluna. Porque desde o início se destacou.
Sim. Então, a sua carreira começa na sala de aula, naquele estágio obrigatório, agarrando as oportunidades que a gente encontra, porque você nunca sabe o que vem pela frente. E a vida nos molda, vai nos levando para coisas que você não imagina. Quando eu entrei na biomedicina, eu nunca imaginei fazer coordenação acadêmica de um grupo de pós-graduação. As coisas foram acontecendo. Eu estava muito feliz no laboratório onde eu estava, muito feliz. Só que a dona vendeu e toda a estrutura mudou por É. completo, né? E aí eu comecei, tá, isso aqui não tá tão legal. O que que eu posso fazer agora? E aí eu vi um edital para uma universidade que pediam 5 anos de experiência em imuno. Vamos escrever nisso aqui. Vamos ver o que que dá. Nunca tinha dado aula na vida. Tá, fui monitora, mas é diferente. Entrei, adorei, me descobri. Para mim, dar aula é uma diversão. É. Eu me divirto dando aula. Sim. Fiquei 10 anos, surgiu o INML. Por quê? Porque eu estava num grupo de ABNT, onde um dos sócios do INML também estava. Fiz algumas coisas lá dentro, ele me convidou e aqui estou eu. Então as coisas vão surgindo ao longo da vida. Por isso que a gente precisa estar aberto às oportunidades de carreira. Te convidaram para algo? Vai. E mais do que isso, antes do convite, mais do que isso, perceba que é outra coisa que eu gosto muito de falar. Os grandes eventos da vida não acontecem de grandes decisões. O seu convite veio de pequenos comentários feitos numa reunião da BNT, que Sim. na sua cabeça você estava fazendo nada mais do que seu trabalho Do dia a bem dia. feito, como se espera que Sim. uma pessoa faça. O meu contato com um dos sócios do NML foi basicamente a mesma história. Eu era aluno de um dos produtos e aí tive um problema no laboratório, a gente precisou resolver, estava indissolúvel, porque eu estava usando aquele corante maldito que todas as vezes que eu puder falar mal, eu vou falar, e a gente não conseguia resolver, e aí eu dei uma solução. E aí, bom tempo depois, eu descobri que naquela data, naquele comentário, ele disse à esposa, outra sócia, o seguinte: quando puder, essa pessoa vai vir dar aula com a gente. Então, assim, eu acredito que duas grandes coisas são extremamente importantes. Número 1, não fale não. Eu falo muito isso para as Exato. pessoas. Vai lá, vê. Você não sabe o que está lá, você não sabe nem se você não gosta ou gosta daquilo. E segunda coisa, isso também é um fato. Dificilmente a vida vai esperar que que ela apresente uma situação e que você se prepare para aquela situação. Exato. Infelizmente, ou felizmente, é esse o jogo, a gente tem que estar preparado antes das coisas acontecerem. Eu não acredito, não vou fazer lá nenhuma frase de efeito do tipo, o cavalo só passa selado, Não, oportunidades aparecem a todo momento. Mas, às vezes, e é natural, que as melhores são pegas primeiro. E as pessoas que pegam primeiro, normalmente, são as pessoas mais preparadas. Então, assim, o estudo, eu pergunto muito isso para o pessoal que trabalha comigo. Um dia eu fiz essa pergunta e ficaram olhando para mim. Eu disse o seguinte: por que o ser humano estuda? E aí as meninas, Pedro, para ficar mais inteligente, para nada disso. Para nada disso. O ser humano estuda por um motivo muito simples. Você pode aprender que colocar o dedo na tomada dá choque. Simples, você vai pegar seu dedo, colocar na tomada, vai dar choque. Mas você pode abrir um livro e estudar isso e evitar anos de problema. Então, E o choque. E o choque, e a dor, né? Isso é um fato. O estudo, ele é exatamente o pulo que a gente quer. O ser humano escreve a própria história e tudo isso na tentativa das gerações anteriores não cometerem os mesmos erros. E assim, entenda isso na área de saúde com eu posso multiplicar a hemoglobina por 3 e fazer o hematócrito da máquina? Não. Só que, se você às vezes for só falar isso para um coordenador, para um diretor do laboratório, você vai receber a seguinte resposta: mas a vida inteira foi feita assim. Tá, mas alguém no meio dessa vida inteira escreveu um livro, um artigo, um estudo que provou que isso é ridículo e você agora sabe que isso não acontece. Óbvio,
sei que não é uma caminhada fácil e que a gente precisa de bagagem. Inclusive, a NML, a nossa instituição patrocinadora, tem uma série de pós-graduações e a hematologia mora em um dos lugares do meu coração e ela dá fomento para todo esse tipo de discussão, tá? Inclusive, link aqui abaixo. Tá? Então, assim, eu vejo que as pessoas hoje, e a gente ouve inclusive muito isso na pós. Ah, tá bom, Pedro, eu tenho erros, mas eu não sei como resolver. Primeira etapa, estude. Pergunte. Se você quer ter uma discussão com alguém minimamente inteligente, que não vire um bate-boca, que aí não tem finalidade, você precisa saber o que você está falando. Isso não pode acontecer por isso, enfim, é isso. E eu gosto muito também de falar o seguinte, vá com calma. Ninguém fez o mundo em um dia. Então, às vezes você foi lá, aprendeu, estudou. Eu sinto também uma certa ansiedade. Sim, e quando você propõe alguma mudança em algum local, você precisa ter a base daquilo. O porquê que aquilo funciona. Até para não parecer arrogante. Sem que dúvida. pode ser o erro de muita gente, às vezes. Sim. Né? Porque chega... Não, essa xícara não pode ser aqui, ela tem que ser aqui. Mas por quê? Não, por causa disso, disso, disso. Então, isso a gente resolve muita coisa. Quando nós somos principalmente recém-formados. Porque recém-formado às vezes não tem muito crédito. Eu faço isso aqui há 25 anos dessa forma e funciona. Por que chega essa pessoa que se formou há 6 meses? 23 anos, eu tenho 23 anos de profissão. E você tem 23 anos de idade. Eu ouvi isso no laboratório, Pedro. Eu ouvi Então, também. assim, e aí então você precisa mostrar o fundamento teórico daquilo, sempre com muita educação. Se você chega arrogante, você não consegue nada. Então, para o recém-formado, que é o nosso tema, me formei agora, o que eu faço? Se você não construiu algo durante a sua graduação, você vai precisar começar agora. Consegui meu primeiro emprego em análises clínicas. É ruim, é um plantão. Eu tenho sono. Aguenta. Passei por isso, aguenta e procura até encontrar algo melhor. Né? Não deixe de mandar o seu currículo. Não. Tire um tempo do seu dia. Hoje em dia está mais fácil. Eu entregava o currículo em papel. Hoje Eu em dia também. você tem LinkedIn. Você tem também. Cato, você tem Lab Vagas, tem um monte de coisa por aí que surge. Então, continue buscando, continue estudando, mostrando que... Porque hoje as coisas, a gente tem muito acesso à informação. Muito acesso. E muita coisa de graça, muita coisa barata, coisas mais caras, para todos os níveis. Não gaste o seu tempo no Instagram só vendo um videozinho que não é da área. Aprenda. Busque conhecimento, porque quando você vai para uma entrevista, você consegue mostrar isso. Lembrem-se, às vezes num pequeno comentário você vence a entrevista inteira. E depois que entra, veja o que dá para melhorar com custo baixo. Se você descobre que se você alicotando o controle congelado ele vai render mais, por que não apresentar isso para um gestor? Sem dúvida. Então, são coisas pequenas. Então, quando você se forma, claro que a gente treme, né, Pedro? No início do laboratório. É óbvio. A primeira leucemia é inesquecível. Faça resumo em casa. Eu sou ruim nisso aqui. Não me lembro direito. Porque outra coisa também, né? Que eu sempre falo aos meus alunos. Vocês foram contratados no primeiro dia de trabalho. Ninguém vai querer que vocês saibam a técnica do VDRL de cor. Não. Isso vai ter um POP, vai ter bula. Aprendam a ler bula. Mas pipetar, ninguém vai te ensinar. Não. Pipetar é o básico. Saber a ordem que você coloca os EPIs é básico. Então, essas coisas básicas precisam estar sedimentadas. Claras. Minha graduação foi ruim, não sei o quê, faltei aula. Busca informação. Sim. Do básico. Porque o resto você aprende. Você tem o POP, você tem até vídeo de internet. Você tem que cuidar para pegar um vídeo bom para não aprender errado. Você tem colegas. E a NML está aí produzindo conteúdo há um bom tempo de extrema qualidade exatamente nisso. Isso. E assim, eu vejo da seguinte forma. Não deu. Vai ser doloroso? Vai. Porque é um fato do seguinte, graduação é igual tirar carteira. Enquanto você está dentro do carro da autoescola, você está todo plotado, ninguém chega perto, porque tem um monte de fitas plásticas dizendo, olha, estou estudando, sou condutor. Você se formou, você tirou sua carteira de habilitação, a partir daquele momento, o mercado de trabalho, assim como o trânsito, está... Beleza, você é um profissional, você é uma biomédica, você é um farmacêutico, faça aquilo que você estudou para fazer. Não estudou? Normal. Assim como no trânsito, você vai cometer alguns erros.
natural, mas chega em casa, faz aquela reflexão, o que que eu agarrei no plantão hoje? O que que era para eu ter Uhum. feito mais rápido que eu não fiz? Eu tenho que aprender, o laboratório tá legal, é isso mesmo. E assim, outra coisa que você falou, muito importante para a gente finalizar. Eu espero profundamente que as pessoas entendam, isso também é uma coisa muito importante que eu ouço muito. Ah, Pedro, eu estou estudando, estudando, estudando e o laboratório ou o lugar onde eu trabalho não me valoriza. Ele sabe que você está estudando? E mais do que isso, a gente também precisa entender que chega uma hora que o lugar fica pequeno. Também. Porque aí, por exemplo, às vezes é só uma rotina, uma cultura da empresa. Não estou dizendo que a empresa é má ou boa. Não é isso. Uhum. Às vezes você apenas superou o que aquele negócio, aquele modelo de negócio quer para o futuro dele. Uhum. Então entenda que você, por exemplo, como você fez, eu vou para outro lugar. Exato. Então, assim, isso é importante, tá, gente? Carreira também se constrói com deixar para trás. Não é desistir porque alguma coisinha não Sim. aconteceu do jeito que você quis. Não é porque naquele dia uma criança foi ser coletada no laboratório e a mãe deu todo um problema na coleta que todo mundo que está no laboratório já vivenciou e quem não vivenciou esteja preparado. Uhum. Você vai vivenciar. Vai. Mas não é isso. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, que você vai se sentir maior do que o laboratório em gestão da qualidade, em imuno, hemato, Uhum. bioquímica. Você vai falar, não quero mais, Isso. né? E isso é o seu momento de carreira. Porque ao longo Exatamente. da vida, a gente vai mudando. Porque situações vão acontecendo, casa, descasa, tem filho, muda de estado, enfim. Então a gente precisa aprender também qual é o nosso ciclo ótimo de carreira. E eu vi naquela época do laboratório, com o meu ciclo ótimo, tinha acabado, estava no momento de transição. A mesma coisa da graduação. Fui para a universidade, eu tinha só especialização. Aí sim, eu me formei e fiz especialização em análises Sim, clínicas, sim. né? Aí entrei na universidade, onde eu fiquei 10 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização em tecnologias digitais para educação, porque eu era uma professora. Então eu Interessante. precisava entrar nessa tecnologia que eu não tive experiência quando eu era aluna, porque não tinha. Sim. Então, agora faço um MBA de gestão de pessoas, porque agora eu faço gestão de pessoas. Então, a gente precisa entender qual é o nosso ciclo ótimo de carreira, qual é o nosso momento de carreira, o que que eu preciso nesse momento. E o networking. Ah, A gente precisa de networking. É, mas eu não tenho condições de ir para congresso. Não precisa ser congresso. Conversa com a sua rede. Faça um LinkedIn. Faça comentário em algum curso. não. Tem curso gratuito, tem curso barato de internet. Reserve um tempo do seu mês para estudar, da sua semana, conforme a sua realidade. Você precisa estar atualizado, até porque a área da saúde muda. Muda. Eu lembro quando a responsável técnica do laboratório onde a gente trabalhava dizia: Nossa, quando eu me formei não tinha HIV, eu me formei em 1980. E eu pensava: Nossa, né? Não tinha HIV, quanta coisa tem agora. Gente, quando eu estudei não tinha Covid. Quando eu estudei, não tinha Eu Covid. precisei adaptar as minhas aulas de imunologia clínica na faculdade para ensinar Covid, porque não Exatamente. tinha Covid antes. Eu comecei a dar aula em 2014. Então, a gente precisa se atualizar e precisa de uma rede de networking. Você precisa mostrar que você existe, que você sabe que você estuda, que você é diferenciado. Porque se você ficar sentado na sua casa, ninguém vai lembrar de você quando tiver algo maior. Impossível. Então é isso, você precisa se atualizar. Não precisa ser 20 horas na semana. Se você só pode duas, faça duas. Ah, não consigo. Escuta esse podcast enquanto tá indo pro trabalho, na academia, Faço muito. no mercado. Enfim, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho cachorro. Encontra 20 minutos da semana. Algum Tem, tempinho. tem. É, a gente precisa disso, de se atualizar. O que está acontecendo no mercado, qual é a mudança de mercado, qual é a área que está crescendo. Porque essa análises clínicas é versátil. Eu tenho qualidade, eu tenho gestão, eu tenho micro, eu tenho imuno. Então você precisa saber o que está acontecendo no mercado para chegar, para poder trazer uma novidade, para ter um networking, para quando tiver alguma promoção no laboratório ou uma outra vaga, as pessoas lembrarem de você. A gente não pode ficar parado. E isso é importante, que talvez, né, pelo por hoje ser tudo tão mais fácil. Eu tenho Instagram, eu tenho internet, eu tenho isso. Talvez essa busca ativa, talvez não ocorra tanto. Eu acredito profundamente que a facilidade do conteúdo
tornou a Obsoleto. vontade da aquisição muito obsoleta. Muito, muito. Exato. Eu vejo também da seguinte forma. As pessoas, elas estão, os estudantes, né, e recém-formados, eles estão com uma preocupação muito grande. Por exemplo, eu estava dando aula alguns dias atrás, e aí eu conversei com os meninos, eu fui ensinar leucemia promielocítica aguda, essencial de se aprender, e aí eu fiz uma pergunta básica para os meninos, assim, gente, quando eu falo meninos é com muito, muito carinho, tá? Minhas crianças. O quanto vocês sabem de fisiologia básica e bioquímica básica? E aí, bioquímica, né? Bioquímica é o horror das análises clínicas. Eu acho que quem gosta, gosta, e quem não gosta tem vontade de quase colocar fogo no Leninger. E aí eu vejo as pessoas assim, não, eu não preciso estudar isso, eu vou trabalhar. Vou até falar de áreas que não são exatamente nossas, né? Mas, eu vou trabalhar com estética, eu vou trabalhar com imagem, eu vou trabalhar com, sei, mas muitas áreas da farmácia e da biomedicina, mas aí eu vou e pergunto, tá bom, você vai trabalhar com estética, ok? Legal, excelente ideia, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe da interferência de vitamina C e síntese de colágeno, hidroxiprolina? Não, sei não. Você sabe sequência de regeneração da pele do seu paciente, pra você entender melhor protocolo? Não, não sei não. Então, assim, o que tem me preocupado e eu tenho dado de conselho a todos os meus alunos: voltem às bases. Sim. Sabe, eu sinto que as pessoas querem, acho legal, eu sinto que as pessoas querem entender, por exemplo, translocações genéticas que levam a formações de leucemias e linfomas específicos. Eu vejo que as pessoas querem entender síndromes metabólicas específicas de bilirrubina e metabolismo do colesterol, mas aí você vira e faz uma pergunta, essa eu juro, acho que foi a Aline, a pergunta que me assustou, eu juro que me assustou. Eu trabalhava num laboratório de pequeno porte, então eu fazia bioquímica semiautomática. Para quem não sabe o que é isso, isso significa que eu pipetava todas as amostras e todos os reagentes. Incubava no banho-maria. Incubava no banho-maria, eu só não mexia na frequência que a máquina lia aquela reação. No botão azul. Isso, não era um Coleman, era um BioPlus. Isso já era mais novo. E aí é uma coisa que minha ex-chefe fazia muito comigo e a gente adorava brincar, é que as reações colorimétricas, para vocês que estão começando, elas se chamam assim porque elas mudam a cor do material. E aí existe sim uma relação direta entre a cor do material e a concentração daquilo que eu quero medir. Então era muito comum a gente brincar de levantar os tubos e falar, e aí, batendo o padrão aqui, quanto vai dar o pessoal aqui embaixo? E aí a gente brincava muito, e um dia eu virei para uma pessoa que trabalhava comigo e falei assim, o que a análise de proteína mede? Aí eu vi a pessoa parar. Aí a pessoa, uai, Pedro, não sei. Falei, então peraí, você está fazendo toda uma técnica, você está chegando a um resultado que, obviamente, vai mudar alguma coisa na vida de alguém, porque não é só o resultado alterado que muda Não. a vida de uma pessoa, a normalidade Também. também é uma questão. E aí eu virei para a pessoa e falei, tá, mas você não sabe o que você está medindo? Você não vê claro o que é uma mensuração de proteína? Não. E aí eu falei, tá, não tem problema. Assim, no fundo tem um pouco. Mas corre. Corre porque você precisa passar a mão nas bases do processo. Porque se você não entende aquilo que você está fazendo claramente, você não entende o resultado daquele processo. Já vou deixar você falar, vou jogar só uma bomba aqui, porque me veio, então eu sinto que eu preciso falar. O que me assusta? Com duas automações, e o motivo da dúvida das pessoas é exatamente o mesmo. As pessoas passam o hemograma, olham para a tela, vem hoje uma automação de hemograma, entrega fácil 24 parâmetros. Sim. Vem lá 24 parâmetros e pensa assim, o que isso quer dizer? Aí a hemato ainda tem um lado bom. Você tem lâmina, você dá uma corrida. Aí você foge e entrega para a pessoa um gasômetro. Ela não faz base
do que é pH, do que é bicarbonato, As pessoas, o aluno, algumas vezes, ele olha, por exemplo, e a gente faz uma pergunta muito simples: é arterial ou venoso? Aí o aluno: ô Pedro, tava vermelhinho, é arterial. Eu falei: e se o paciente for anêmico? Não, mas aí complica a minha vida. Então, eu sinto que as pessoas precisam voltar à base. Se tornar mais generalistas e não tão especialistas. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje a gente tem tanto conteúdo disponível que a gente às vezes só olha o que a gente gosta. E só aquele vídeo curto. E não volta para as bases. Então, não que eu tenha que saber o detalhe do detalhe daquela proteína, daquela estrutura, Não. mas eu preciso saber o geral daquilo, por que chegou aquilo. Eu preciso saber por que a biotina vai interferir no meu TSH. Sem dúvida. E isso é o tipo de conhecimento que você já precisa ter quando chega no laboratório. Sim. Porque é o básico. Saber mexer naquele equipamento, que é a preocupação de quase todo mundo que se forma. Como é que Gente, liga? Tem milhares de equipamentos por aí. Milhares de técnicas. Muitos. Quando você chegar no laboratório, alguém vai te ensinar aquilo. Vai ter um pop, porque precisa ter um pop. Vai ter um manual do equipamento. E tem vídeo no YouTube, em último Sim. caso, se precisar. Então, você não precisa saber mexer no equipamento. Mas você precisa saber se daqui a pouco é uma bioquímica líquida e o resultado dá negativo, pode ser falta de água. Não, assim, chega no absurdo. Porque é o básico. Eu preciso saber que a amostra hemolizada não posso fazer potássio. Sim. E isso é o conhecimento básico e é um conhecimento mais geral. E não especialista daquele equipamento. Mas o conhecimento geral daqueles exames, a gente precisa ter essa parte mais geral, né? Mais generalista. E eu acho que eu sou exatamente a prova dessa formação generalista. Eu prometi que eu ia contar depois. Que são os currículos agora, das formações já são mais generalistas. Sim, a minha história com a farmácia é exatamente o contrário da sua. Eu brinco que as coisas acontecem na minha vida assim. Olha, você tá aqui, baralho de urinálise, nossa, que legal baralho, acho que eu quero ler isso. Eu faço muito isso. Eu me lembro que eu queria ser advogado. E aí, quando eu fui fazer, minha mãe é farmacêutica de formação, e aí quando eu fui fazer minha inscrição, por ordem alfabética da faculdade que eu escolhi, DF, apareceu farmácia. Aí eu falei, putz, eu gosto tanto de biologia, tá bom. Vou fazer farmácia. E aí fui fazer farmácia, fiz farmácia, não me arrependo em nenhum momento. Eu acho que eu seria um advogado bem frustrado se eu tivesse ido para a área do direito. E acabei indo para quase 6 áreas diferentes da farmácia. Eu trabalhei com balcão de dispensação, eu trabalhei com manipulação, eu trabalhei com farmácia hospitalar, eu trabalhei com indústria de cosmética, eu trabalhei com laboratório veterinário. E aí trabalho agora com laboratório humano. Na verdade, o laboratório humano foi a maior parte do processo. E o que eu fiz? Trabalhei com cooperativo de leite. Estava esquecendo dessa, a mais gostosa de lembrar. Mas, Pedro, isso te traz a base para o que você tem hoje. Exatamente. Então, assim, às vezes eu falo com os meninos assim, ai, Pedro, eu vou olhar um funcionamento renal. Eu não entendo como é que a estrutura filtra. Gente, vocês sabem como é que o filtro de pó de café da casa de vocês funciona. Então, vocês conseguem olhar para a base do rim e entender como é que o rim funciona. Ai, Pedro, você está falando para mim que meu rim passa café? Não estou falando isso. Mas, em suma, a ideia é um tecido poroso que deixa ou não deixa coisas passarem. Então, assim, E se tem um rombo no teu filtro de café, vai passar o pó de café. Exatamente. Então, Exato. assim, eu falo muito assim, aproveitem cada momento da vida. Uma coisa que acontece muito com a gente, você sabe muito mais do que eu, você está no acadêmico, posso fazer a pós-graduação sem estar formado? E, gente, não é de maldade, de picuinha que a gente fala, não. Inclusive, financeiramente falando, era muito melhor que a gente deixasse. Mas a gente não deixa por quê? Porque a gente entende a importância de cada etapa. A gente precisa que vocês vivenciem o momento da graduação. Vocês precisam ter gabarito de conhecimento para quando vocês forem para o acadêmico, serem geridos por esse setor maravilhoso que a Aline cuida, vocês possam aproveitar a pós-graduação com tudo que ela tem para entregar.
E é sobre isso, porque não adianta eu tentar te explicar que uma leucemia promielocítica aguda leva o paciente a óbito, às vezes em dias, porque um promielócito anômalo tem uma produção de anexina A2 muito mais alta e que ela é 60 vezes mais potente que a plasmina, que você vai fazer essa cara que você está fazendo pro vídeo. Porque eu preciso que você aprenda hematobásica, que você entenda o que são os leucócitos básicos, hemácias, plaquetas. Aí vocês vão ter aula de hemostase e vão xingar o professor, porque vocês não gostam de bioquímica. E aí tudo vai funcionar. E quando vocês vierem para pós, que a gente trouxe linfoma, leucemia, problema de plaqueta, de hemostase... entendeu? Além disso, legislação, né, Pedro? Sem dúvida. Pós-graduação. A pós-graduação. Então, ainda tem essa questão... E até para um recém-formado, entender um pouco de legislação, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Legislação é chato? A gente acha, né? Se a gente não achasse, a gente ia para o direito, a gente ia para outra área. Mas, um pouco de conhecimento básico, eu preciso saber da ANR, PCMSO, descarte de lixo, porque esse é o dia a dia da bancada. Evita que você receba uma visita desagradável. Desagradável, né? De vigilância, eu preciso saber onde eu descarto esse resíduo. Resto de reagente, volume morto, que sempre sobra naquele restinho, porque a agulha não vai até lá embaixo. Sim. Eu descarto onde? Lixo branco? Não, é lixo químico. Sim. Então, um pouco de legislação também é importante o pessoal conhecer. Pelo menos o básico, não precisa saber o artigo, o detalhe da lei, não sei do que, não sei da onde. O básico eles precisam conhecer, você precisa conhecer. Né? Saber ali daquele EPI, o que eu faço, como eu visto, como se higieniza. Inclusive... Levo para casa, ponho na mochila... Inclusive hoje Põe mais numa cedo, sacolinha do mercado? O que eu faço com saio aquilo? pela Por que rua... eu não posso ir de sapatilha aberta trabalhar? É o sapato feio? É o sapato feio. É o sapato feio. Nós, não vou nem falar você, nós não estamos num desfile de moda, gente, da São Paulo Fashion Week. Nós estamos como profissionais da área de saúde. Então, assim, o que eu vejo de gente achando unha que curta, jaleco... É o cabelo preso. O que eu vejo de gente achando que jaleco é capa... e anda pelo laboratório de jaleco aberto. Quando jaleco não de renda, acha, Pedro. Quando não acha que tem que passear pela rua de jaleco, então assim, a gente precisa ter isso em mente. Eu falo muito isso. Às vezes, uma vez uma pessoa me fez uma pergunta assim, pode parecer besta, mas ela foi extremamente contundente. Pedro, se eu tiver a certeza que o material de um paciente não tem nada... Você não tem certeza? Não, olha tem assim, janela imunológica? Eu fiz exatamente esse comentário, aí a pessoa me levou ao extremo. Eu gosto de estagiário por isso, o estagiário leva a gente ao extremo da criatividade e às vezes a gente pensa algumas coisas que a gente até não tinha pensado mesmo. Pedro, se eu tivesse a certeza, de alguma forma mágica, que aquele material biológico não é em nada perigoso para mim, por que eu teria que usar uma luva? E aí eu falei, nossa, é uma pergunta que aparentemente é simples, mas ela tem uma camada que as pessoas se esquecem, que é o seguinte, a troca de material biológico não é só da amostra com você. Você é material biológico. Sim, você contamina a amostra. E eu me lembro, quando foi a primeira vez que eu fui fazer o famoso teste de sexagem fetal, no laboratório, uma das coisas que o laboratório de apoio pedia era preferencialmente que homens não coletassem. Não. E aí você pensa, meu Deus, mas eu tô paramentado, eu tô de touca, Gente, isso daqui, ó, que tá para fora, às vezes você tá sem óculos, se cai uma célula do meu epitélio e por algum motivo aquilo vai parar dentro da amostra, técnica de PCR é extremamente sensível, vai achar meu cromossomo Y, e aí para explicar? Não explica. Não explica. Né? Como é que acha nessa história? Foi a célula do Pedro que caiu e contaminou. Não vai achar, porque não vai fazer uma história regressa disso. Então, assim, a gente precisa ter esse lado. O EPI não é uma proteção, é uma proteção da amostra com você, mas é de você com a amostra. São vivências reais. Por exemplo, eu vi uma série de amilases darem errada porque a pessoa conversava em cima da máquina de bioquímica sem máscara.
E aí perdigoto voava para dentro do reagente. E aí, mas Pedro, é de falar. É de falar. É amilase, gente. Amido, digestão na boca. Eu vi KPC multiresistente dentro de um CTI disseminar para 9 pacientes porque a equipe não trocava luva. Ou não lavava a mão. Ou não lava a mão. E isso vai andando. E aí você vira e fala assim, ai, mas... Cheirar o álcool. Abre para cheirar o álcool. Melhora a minha respiração. Melhora a respiração. Gente, Eu gosto do cheirinho do álcool. Gente, não. você contaminou o álcool. Exatamente. E assim... Eu adoro cheirinho de álcool, gente, mas não dá pra fazer isso no Faz em laboratório. casa. Faz em casa. Em casa é Limpa a sua seu. casa com álcool. Exatamente. Então, assim, a gente vê uma série de coisas que é importante, você tem que estar ciente disso. Inclusive, eu ia começar falando isso, acabei não falar agora, sobre legislação. Por exemplo, eu coleto arterial há não sei quantos anos. Você é respaldado pela lei para fazer esta técnica? O que o seu conselho fala sobre isso? O que o seu conselho fala sobre isso? Porque os conselhos divergem, não é tudo de coleta que farmacêutico e biomédico pode fazer, vai depender de atribuição. Aí quando entra o biólogo também entendeu? Muda um pouco. Então, assim, posso fazer femoral, não posso femoral? E assim, se não puder, não pode. Faz. Junto não estava combinado, tá? Não faz, porque eu gosto muito de falar isso. Você fará 100 vezes certo, na melhor das boas intenções. A única que você fizer errado, e não está errado em ser punido pela vez que você faz errado, mas a única que você fizer errado, o seu histórico de bondade não vai servir de atenuador. E assim, é sério. Tá, gente? As coisas estão na lei, não fazendo nenhum tipo de defesa, nem nada disso, por algum motivo lógico. Ai, Pedro, mas a coleta tá tão melhor, a artéria do paciente tá pulsante, tá saltada. Tá, mas precisa. Você precisa realmente ter acesso a essa via de coleta complicada, que é um problema paciente, dolorosa, se feita errada. Tem que ficar pressionando, entendeu? Depois. E aí, às vezes a gente quer fazer isso naquele ímpeto de nossa, meu primeiro emprego, eu tenho que mostrar que... Então, assim, apesar de muito conselho de... Sejam proativos, sejam dedicados, cresçam, entrem em áreas que vocês ainda não sabem. Não saiam loucos para fazer tudo que pedirem. Faça só o que você pode fazer. Exatamente. E é nessa hora que o respaldo legal vai proteger vocês. Sim. Pedro, e se numa dessa eu perder o emprego? Pois perca. Antes perder um emprego do que receber uma visita indesejada de vários órgãos. E um processo. Porque o processo vem pro laboratório, mas vem para você junto. Sim, porque o laboratório... Você responde junto? O laboratório não vai puxar isso sozinho. O laboratório não vai. O laboratório nem puxa, porque ele tem que responsabilizar alguém, porque alguém fez. Sim, vai o laboratório, o RT, vai o analista, enfim. Exato. Então não dá para fazer algo que você não pode fazer. Não sei se eu posso fazer. Descobre. Se você pode ou não. O famoso canetear laudo, né? Esse potássio tá só um pouquinho aumentado, deixa eu diminuir. Você não sabe o quanto era aquele potássio de verdade. Não, adulterar laudo, a palavra é simples, tá? É crime. Sim, é crime. Então, assim, eu gosto de parar e olhar e falar, é crime porque é crime, não tem conversa. E assim, é um negócio que adulterar laudo é um assunto inteiro. Eu vejo que isso precisa estar na cabeça das pessoas. E às vezes ele acontece em muito menor escala dentro do laboratório. Por exemplo, eu faço glicose no soro do paciente ou no plasma fluoretado. Eu quero ter certeza da glicose na urina. Eu posso levar para a máquina de bioquímica fazer glicose? Bom, na base da técnica, sim. Provavelmente sua automação consegue. Mas está validado? Eu acho que a gestão da qualidade, até entrando um pouco em gestão da qualidade, tange um pouco essa questão da legalidade. Porque ela fala exatamente isso. Olha, não é que é possível que você pode fazer. Que você pode fazer. Exatamente. Meu reagente faz, minha automação faz, tudo teoricamente a nível... eu sei fazer... Beleza. Prova que você pode fazer. Como é que eu provo? Gestão da qualidade. Aí, validação de automação, método, todo esse tipo de coisa. Então, assim, é sobre isso. Eu acho que as pessoas elas precisam pesar
a proatividade em uma barreira de legalidade, porque a gente sabe que acontece. Assim, no melhor dos cenários, Aline, vai acontecer por desconhecimento. No pior dos cenários vai acontecer por maldade. A gente sabe que o mercado de trabalho não é um mundo de flores que as pessoas se abraçam Não. e se amam e tudo que Vai ter acontece colega querendo puxar o tapete, vai. sem dúvida, e a gente precisa estar preparado para se respaldar. E eventualmente aconteceu alguma coisa que não é legal. Prepara, resolve, bola Sim. pra frente. Porque a Todos gente vai errar. nós, Todo mundo já errou alguma coisa no laboratório. Nós, sem dúvida. Mas se você errou, aprende com aquele erro. O que eu fiz de errado aqui? Como que eu evito que ele aconteça? Principalmente início de carreira, Pedro. Quem é que nunca fez uma coisa errada? Sim. Né? Sim. Mas que o teu erro não seja tão grave, Sim. pelo menos. Sim. Né? Coisas que você sabe que não pode fazer. Não posso adulterar exame, não posso trocar amostra. A Não. amostra caiu no chão, vou pegar o que sobrou. Nem Exatamente. pensar. Então, para que o erro que você cometa seja um erro pequeno, que seja passível de correção e que você aprenda com aquele erro. Como que eu não faço mais ele? Exatamente. Então, e isso é algo que é você que vai fazer, ninguém vai te ensinar. E que você tenha segurança no que você faz, para que você consiga responder dizendo, isso não fui eu fiz assim por esse motivo, que você tenha segurança quando talvez alguém venha te questionar, porque tem um colega de trabalho que está competindo por uma promoção, porque tem alguém que não é tão legal, ou tem alguém que trabalha 25 anos e você tem 2 meses de formado. E tá fazendo mais do que ele. E faz mais com ele e ganha menos. Exatamente. Exatamente. Então, você precisa estar seguro do que você faz e a segurança só vem com conhecimento. Você precisa conhecer e saber do que você faz. Sem dúvida, eu acho que com isso a gente fecha A gente fecha, não. A gente abre esse tema na cabeça das pessoas, que a gente deixa... Eu espero que a gente tenha deixado muito claro que a palavra, as 2 palavras, pelo menos para mim, você vai guardar aí 2 também, que eu tenho para a pessoa que está começando é disposição. Aprender dá trabalho, gente. Dá trabalho. Não é uma coisa que flui da cabeça da gente. Eu me lembro quantas vezes eu estudei o Leninger em sequência para saber um pouco da bioquímica que eu sei. E, assim, seja ciente daquilo que você está fazendo. A questão é a mesma de uma navegação. Você vai navegar. A decisão é sua. Se a maré te leva para onde ela quiser, e aí, obviamente, ela vai te levar para lugares bons, mas, eventualmente, você vai para lugares desagradáveis. Sim. Ou se você vai minimamente tentar controlar esse curso. Claro que de vez em quando você vai ter uma reviravolta, como a Aline teve com a venda do laboratório. Eu tive com o Thiago aparecendo e me chamando para trabalhar com ele, mesmo o próprio laboratório veterinário. Mas assim, sejam cientes do que está acontecendo. E para você, Aline, o que você deixa de maior conselho para o recém-formado que acabou de abrir a porta do laboratório? Proatividade e responsabilidade. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Um precisa estar aliado ao outro. Sem dúvida. Proatividade e responsabilidade. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo podcast.